A você do Brasil inteiro que acompanha a Canção Nova, seja muito bem-vindo, muito boa noite. Tenha um feliz final de quinta-feira aqui com a nossa companhia. Este nosso programa, além da notícia, ele sempre traz temas importantes. Na noite de hoje, nós vamos falar de um tema bem recente, atualíssimo, que o nosso Congresso Nacional colocou à disposição do Brasil. O presidente da República já se debruçou sobre o tema e nós temos agora uma questão que vai ser decidida. Vamos falar sobre a nova lei de saneamento básico, que já foi sancionada pelo presidente com alguns vetos. Eu sei que esse tema, saneamento básico, muita gente pode subentendê-lo, mas não se interessa tanto porque não diz respeito, talvez, ali ao seu dia a dia, às suas funções. Quem mais se interessa por um tema como esse são gestores públicos ou técnicos ou pessoas que estão mais voltadas para esta área, mas diz respeito à nossa vida, diz respeito, por exemplo, ao cuidado da nossa saúde, ao desenvolvimento social das nossas cidades, da nossa própria vida, o nível, qualidade de vida, porque fala de água, fala de esgoto, fala de enfermidades provocadas pela falta de água potável, pela falta de esgoto e uma porção de outras consequências que tudo isso diz respeito. É o que vamos falar no programa de hoje aqui. Uma nova lei de saneamento que o país passa a ter a partir de agora. E como essa nova lei está chegando? Depois de quanto tempo? Por quanto tempo o Congresso Nacional esperou para colocar à disposição do nosso país uma lei como essa? Eu aproveito já para cumprimentar aqui em nosso estúdio o Alexandre Bandeira, que é consultor político e diretor da Associação Brasileira dos Consultores Políticos. Tudo bem, Alexandre? Bem-vindo. Mais uma vez, muito obrigado. Vamos falar de um assunto que está sempre nas campanhas eleitorais, e esse ano é ano de eleição nos municípios, né? Mas é sempre uma pauta muito dura depois que os prefeitos estão eleitos, né? Então, é um assunto importantíssimo. Sobretudo para prefeito, porque depois que é eleito se depara com a periferia de suas cidades, os problemas graves de suas cidades, de suas ruas, de seus riozinhos, de tudo ali que diz respeito à dengue que chega, às doenças diversas que chegam, e é o prefeito quem lida com isso. E aí depois a gente vê que não há uma lei nacional que regule isto, né, Alexandre? Sem dúvida nenhuma, né? A gente teve um dever de casa sendo feito pelo Congresso Nacional hoje. Há quanto tempo que falta uma lei como essa? Estava lá sendo... A bem da verdade, Ronaldo, né, o assunto saneamento básico, ele já havia sido tratado em 2007, ainda no governo Lula, quando foi lançado o Plano Nacional de Saneamento Básico. Foi o primeiro momento em que o Estado brasileiro colocou a questão do saneamento básico na pauta da administração pública, né? Só que de lá para cá o que a gente viu foi muito mais discursos, prazos sendo empurrados, né? Coisas que a gente geralmente está mais acostumado a ver, ou seja, questões de datas para encerramento de lixões. Eu me recordo bem, quando estava dentro do Congresso Nacional e foi tratada essa questão do Plano Nacional de Saneamento Básico, que havia uma perspectiva de que em 20 anos o Brasil teria uma universalização do fornecimento de água e esgoto para a população, né? Esses 20 anos, de uma certa forma, vão vencer em 2027. Eles entenderam que talvez não conseguiriam atender esses índices, até que a evolução foi muito pequena, e agora chegou esse momento que a gente tem aí de um novo marco, né? Novo marco, para falar a verdade, estamos reciclando uma legislação que já existe em cima disso, e nós temos aí uma perspectiva de que até 2033 a gente possa ter uma série de assuntos sendo resolvidos, né? Bom, para a gente se debruçar sobre esse assunto, eu quero chamar para a conversa agora, diretamente do Rio de Janeiro, o doutor Ricardo Pereira, é diretor técnico do CEBEDES, que é o Centro Empresarial, Conselho Empresarial Brasileiro para o Desenvolvimento Sustentável. Eu estou muito contente com a sua presença, doutor Ricardo. Seja bem-vindo, boa noite. Muito boa noite, Ronaldo. Boa noite a todos que nos assistem. Um prazer imenso estar aqui. Falando já desse aspecto, dessa ausência de saneamento básico no Brasil, envolvendo assim sempre esse déficit político, o senhor tem algum comentário antes de falarmos de parte técnica? Eu já começo com a parte técnica mesmo, porque ele, obviamente, tem um link político. Nós defendemos, de fato, a universalização da questão do saneamento, do fornecimento de água. Isso é um dos tópicos da ONU, inclusive, o que chama dos ODS, né, do Desenvolvimento Sustentável. É o tópico 6, é algo muito importante.
Os números do Brasil não são nada alvissareiros, né? Para você ter ideia, hoje apenas 83% da população, de um modo geral, do Brasil tem acesso à água potável. 50% desses 83% não é um fornecimento regular, ou seja, estamos falando cerca de 19 milhões de pessoas que não têm ainda água em suas torneiras. E mais alarmante do que não ter água é considerar que temos cerca de 100 milhões de brasileiros que não têm qualquer tipo de coleta de esgoto, ou seja, quase a metade da população do nosso país não tem uma coleta de esgoto. É o que nós vemos nos centros urbanos, e aí tanto faz ser cidades maiores ou menores, são os famosos valões, os rios, que outrora foram rios, hoje, na verdade, são verdadeiras cloacas, né, que recebem diretamente todo o esgoto, toda uma questão de dejetos diretamente, sem qualquer tipo de tratamento, o que vem obviamente, a comprometer a saúde das pessoas, do meio ambiente e trazer sérios prejuízos ambientais e econômicos. Eu já vou aproveitar a fala do senhor e dados importantes que o senhor já nos trouxe aqui e vou chamar já agora uma reportagem que a gente traz com imagens da TV Senado que já mostram esses números da falta de saneamento básico no Brasil e da quantidade que temos e mostra também o que esta nova lei apresenta. Vamos lá. 100 milhões de pessoas. Este é o número de brasileiros que não têm acesso à coleta de esgoto. Em tempo de pandemia, outro dado preocupa. Mais de 16% não têm acesso sequer ao abastecimento de água. Foi com essas preocupações em mente que o novo marco do saneamento foi aprovado no Congresso Nacional. A maioria dos parlamentares acredita que o texto aprovado é fundamental para mudar esses números e facilitar a privatização de estatais do setor. Esta precariedade de saneamento básico prejudica fundamentalmente os índices de desenvolvimento IDH e resulta em imensos prejuízos sociais, principalmente sociais e econômicos. A Organização Mundial da Saúde estima que anualmente 15 mil pessoas morrem e 350 mil são internados no Brasil todos os anos devido a doenças ligadas à precariedade do saneamento básico, situação agravada pela pandemia do Covid-19. Essa conjugação do setor público com o setor privado faz avançar na modernidade e na qualificação do serviço ofertado, na qualidade do serviço ofertado. O projeto determina que os contratos em vigor vão ser mantidos até março de 2022, podendo ser prorrogados por até 30 anos. Os contratos devem cumprir as seguintes metas até 2033: 99% da população com acesso à água potável e 90% da população com acesso ao tratamento e coleta de esgoto. Os contratos entre as cidades e as empresas estaduais de água e esgoto passam a ser de concessão com abertura de licitação envolvendo empresas públicas e privadas. Atualmente, esses acordos são feitos diretamente e sem concorrência. Além de mudar regras para fornecimento de água e esgoto, o novo marco prorroga o prazo para o fim dos lixões, até dezembro deste ano. Esses lixões deveriam ter sido desativados até 2014, segundo a Política Nacional de Resíduos Sólidos. Essa nova data, no entanto, não valerá para municípios que tenham planos próprios de gestão. Nesses casos, os prazos vão variar de agosto de 2021 até agosto de 2024, dependendo da localização e do tamanho do município. Alexandre Bandeira, houve muita comemoração quando da promulgação desta nova lei, desse marco de saneamento básico. Apenas 12 senadores votaram contra, não é? Um estava ausente, pelo que me consta. Por que de tanta comemoração? Os dados que nós temos aqui, e nós vamos analisar como ficou a lei e vamos analisar os vetos a ela também no programa de hoje. Mas por que tanta comemoração no seio político? Bom, porque é um assunto que estava em discussão na Câmara há 2 anos. Esse projeto já estava na Câmara em discussão há 2 anos, desde 2018. A Câmara liberou esse projeto para o Senado. O Senado está concluindo esse processo agora, que seguiu para a sanção presidencial, e que trata, de uma certa forma, de um problema em que todos os políticos, de uma certa forma, enfrentam,
que é lidar com essa população desassistida do fornecimento de água e esgoto. Há um grande jargão dentro da política de que saneamento básico não dá voto. Isso já não é tão verdadeiro assim. Principalmente quando a gente entra numa discussão que envolve saúde, nós estamos falando de saúde nesse momento, em que a gente peça para a população lavar a mão, e nós vemos um dado como esse, onde 16% das pessoas não tem como lavar as mãos porque não tem sequer uma água chegando na sua torneira, na sua casa, ou sequer tem uma torneira onde possa, com uma certa regularidade, fazer todos os afazeres que a própria OMS preconiza. Então, nós temos uma pauta que é importante, estabelece responsabilidades de todos os entes, da União até o município. Na lei que foi tratada em 2007, havia uma obrigação de que cada município estabelecesse o seu plano municipal de saneamento básico. Esses municípios teriam que entregar esses planos até 2014, esses planos não foram entregues, e a gente observa que as próprias administrações públicas municipais também carecem da competência, da qualidade e da capacidade de elaboração desses projetos. E sem esses projetos não há o acesso ao recurso público federal para que possam ser implementados esses projetos. Então, ou seja, é um processo que estamos reciclando uma nova lei que trata de saneamento básico e espera-se que um horizonte mais curto, né? A gente tem aí a questão do próprios lixões sendo extintos nas maiores cidades e capitais já nesse ano, dia 31 de dezembro, nas cidades menores até 2024, e a gente vê uma nova pauta e uma nova data para que essa população desassistida possa ter acesso a um bem primário, que é acesso à água e ter uma certa qualidade também no tratamento desses dejetos de uma maneira mais saudável para a população. Não é? A gente pensa em lixão e fica imaginando que aquele lixo, de uma certa forma, foi parar lá por um advento, seja ele qual for, mas é um processo, né? É inimaginável para muita gente que mora nas cidades que isso aqui é uma realidade para metade do brasileiro, 104 milhões de pessoas não ter acesso à coleta de esgoto, não é? Eu vou conversar. Doutor Ricardo Pereira, o senhor é biólogo, engenheiro ambiental. Quais são os aspectos que o senhor entende como mais positivos dessa nova lei que agora surge no Brasil para o saneamento básico? Essa lei, ela de fato é um caminho concreto para esse processo de universalização ao acesso de água e esgoto tratado. Nós, dentro do CEBED, desenvolvemos um projeto que se chama Visão 2050. Ele teve seu início em 2012, que imaginava que o Brasil, ou qual o Brasil, na visão do empresariado, da sociedade civil, desejava para 2050. Ele passa, nesse momento, por uma revisão. E um dos tópicos que nós estamos trabalhando, já trabalhamos, tivemos a oportunidade de trabalhar, é exatamente nessa discussão entre empresas, especialistas, sociedade civil, água e saneamento. E é um momento muito propício, além da questão do marco legal, também esse momento de Covid. A Covid escancarou para todos nós brasileiros a questão da desigualdade social no Brasil. E recentemente fizemos um evento com a participação de mais de 800 pessoas, um webinar, enfim, uma entrevista, um bate-papo com uma economista muito renomada chamada Mônica de Boulder. É uma brasileira, hoje reside nos Estados Unidos. Mas, enfim, ela trouxe a seguinte contribuição. O Brasil, ao pensar na sua retomada, porque vai acontecer não só no Brasil, mas no mundo todo, a retomada dos próximos anos, pós-Covid, todo esse aporte de recursos que os estados estão colocando, ela trouxe a perspectiva que 3 elementos, na visão dela, deveriam ser importantes nesse processo de retomada. A questão da saúde. O segundo, a questão de proteção social. O terceiro, sustentabilidade. E dentro da sustentabilidade, ela tem um destaque muito, muito forte, a questão de como os recursos devem ser direcionados para esse item, saneamento e água, por uma simples e prática razão. Além de trazer, na essência, recuperar a questão da universalidade, ele é um vetor, um indutor de retomada com propósito, ou seja, trazer esse serviço uma melhor condição às pessoas, movimenta a economia no seu
no seu cômputo geral. Estamos falando de uma indução de empregos, indução da indústria, de um modo geral, de fornecimento de materiais, a geração de emprego. Os números são verdadeiramente alarmantes em termos de necessidade. Água e saneamento no Brasil remete a uma questão de investimento. Se nós continuarmos no atual nível de investimento estatal, que gera hoje em torno de 0,2% do PIB no Brasil, vamos atingir essa universalização de acesso à água potável, vai acontecer pelo ano 2055. E para um esgoto tratado, chegaremos a mais de 2100. Ou seja, isso são dados técnicos do Instituto Trata Brasil, que é um parceiro nosso, em vários estudos que fizemos, e demonstra a importância desse marco legal, ou seja, uma oportunidade, sim, concreta, de que haja, e a palavra-chave é investimento, para que essa universalização aconteça. E nós vamos tratar disso agora também no próximo bloco, mas eu quero só deixar já bem definido isso que o doutor Ricardo acaba de falar. Tem prazo agora definido, inclusive, para essas metas de 99% da população com acesso à água potável e 90% da população com acesso ao tratamento e à coleta de esgoto. 31 de dezembro de 2023. E tem uma grande novidade aqui, que é a possibilidade, a lei determina a abertura de licitação com a participação de empresas públicas e privadas. E aí, assim, acaba, por exemplo, com o direito de preferência só para empresas públicas fazerem este trabalho. Agora, haverá a possibilidade de uma privatização muito mais alargada e investimento também de dinheiro que venha dessas empresas. Por isso, a possibilidade, de fato, de o cumprimento dessa meta, segundo vislumbram os parlamentares com essa nova lei. Mas a gente fala daqui a pouquinho sobre essa questão na sequência do nosso programa, depois do intervalo. De volta aqui no Além da Notícia dessa noite, o tema do programa é a nova lei de saneamento básico. Eu estou aqui aprendendo com o Alexandre Bandeira, estou aprendendo com o doutor Ricardo, que está lá no Rio de Janeiro, da CEBEDS, Conselho Empresarial Brasileiro para o Desenvolvimento Sustentável, é biólogo, engenheiro ambiental, está conosco, quero agradecer mais uma vez. E eu tenho aqui o seguinte dado, gente, olha, apenas 6% da rede de água e esgoto no Brasil é gerida por empresas privadas. E agora, com essa nova lei, olha aqui, determina a abertura de licitação com a participação de empresas públicas e privadas e acaba com o direito de preferência das companhias estaduais, né, nesse trabalho. E, de acordo com a proposta, os contratos celebrados deverão estabelecer metas de expansão dos serviços, redução de perdas na distribuição de água tratada, qualidade na prestação dos serviços, eficiência e uso racional da água, da energia, de outros recursos naturais e ainda reuso de despejos. Alexandre Bandeira, um comentário sobre essa questão da privatização. Para mim é a grande novidade aqui dessa lei. Ela abre agora possibilidades. E por quê? Porque o setor privado, ele consegue, ele sabe fazer melhor essas coisas, né? A gente tem que entender que a administração pública é uma gestão de recursos de cobertor curto, né? Não há dinheiro para fazer tudo isso. O próprio professor Ricardo já tocou no assunto, os investimentos que são feitos na área são muito pequenos. E a grande novidade que o novo marco do saneamento traz é justamente essa possibilidade da presença do setor privado, desonerar a obrigação do Estado em, de uma certa forma, investir nisso. E isso, de uma certa forma, também é muito positivo, porque você também gera recursos dentro da economia, você gera empregos, é uma coisa que o país está precisando. Então, é a grande novidade dessa lei, ou seja, os prazos em si, eles estão sendo prorrogados junto com o novo marco, né? Eles estão sendo postergados um pouco mais em comparação ao que foi já a lei que instituiu o Plano Nacional de Saneamento Básico. E como as metas são ousadas, a gente não pode esperar resultados diferentes fazendo as mesmas coisas. Então, a gente evoluiu muito pouco na última década no que diz a questão do fornecimento de água tratada e coleta de saneamento mesmo, né? Oferta de saneamento básico. A gente cresceu muito pouco e, dentro de umas metas ousadas dessa forma, a gente precisa criar meios para que o Estado tenha novos parceiros para que possa fazer com que esse resultado seja alcançado. Senão, é aquilo que o professor Ricardo colocou, nós vamos estar virando um século com os mesmos problemas. Alexandre, apenas um comentário bem político nisso.
Eu fiquei surpreso do Congresso Nacional ter aprovado isso aqui, porque geralmente o setor político ele quer continuar trabalhando sempre naquelas mesmas questões e mantendo ali um reduto seu, não é? Sim, sem dúvida, né? Aí há um dissonante que aconteceu entre a promulgação do presidente de um projeto que havia sido aprovado pelo Senado, principalmente, que havia um acordo de que haveria uma manutenção dessa preferência das estatais na exploração do serviço. E os políticos não gostaram muito, foi justamente de uma pequena alteração, que é uma grande interferência do ponto de vista de mudar o jeito de obter novos resultados, né? Então, a decisão do presidente em vetar essa questão desse contrato de programa, né, esse contrato de renovação mais fácil, sem passar necessariamente por uma concorrência pública, é difícil até de se explicar para a população algo dessa natureza, ou seja, como é que você vai manter um serviço que, de uma certa forma, não está sendo tão bem prestado, só porque já havia um contrato que predispunha um ente a prestar esse serviço, e agora nós temos uma situação que, para falar a verdade, é uma sinuca de bico para o Congresso, porque o Congresso vai ter que explicar à população por que ela quer manter os mesmos atores em um jogo que, de uma certa forma, não está funcionando muito bem. Mas vamos lá. Mas, olha, o Congresso aceitou. Ele aceitou. Ele abriu a possibilidade para o setor privado explorar. E eu tenho certeza, doutor Ricardo, é muito bem-vindo para o setor privado esse campo de exploração, inclusive porque o próprio ministro Paulo Guedes falou esses dias que seriam necessários, no mínimo, um investimento do Estado de 400 bilhões de reais. Aqui eu já vejo outros números, cerca de 500 bilhões de reais, para se conseguir atingir esses objetivos. Aqui, Alexandre, você já tocou nesse assunto, que foi um dos vetos do presidente da República, foi esse aqui, olha, o contrato de programa. Diz o seguinte: atualmente, gente, como é que funciona? As cidades firmam acordos diretamente com empresas estaduais e municipais de água e esgoto, sob o chamado contrato de programa, que contém regras de prestação e tarifação, e muitos de nós, eu acho que o Brasil inteiro é insatisfeito com a prestação de serviço de água e esgoto, das empresas locais. Onde eu conheço, eu vejo a insatisfação. Bom, mas permite que as estatais assumam os serviços sem nenhuma concorrência. Elas são sozinhas ali, não é? Esse novo marco regulatório extingue esse modelo, transformando-o em contrato de concessão com a concorrência de empresas privadas em condições de igualdade em estatais. E aí está aqui, olha, um dos trechos vetados pelo presidente permite a renovação desses contratos de trabalho sem licitação até 31 de março de 2022, com prazo máximo de vigência de 30 anos, e a iniciativa prevista no artigo 16 foi fruto de acordo entre Congresso e governadores, mas o governo alegou que tal prazo é demasiado e acaba postergando soluções importantes para o setor. Isto é, o Congresso e os governadores já aceitaram isso aqui. Esse veto pode ser derrubado, Alexandre, você acha? Eu creio que sim, né? Ou seja, existe uma predisposição do presidente do Senado, principalmente, Davi Alcolumbre, em nome de uma negociação que já tenha sido feita antes com as lideranças do governo no Senado, de manter esses contratos de programa, né? De o parlamento vir a derrubar esse veto. Lógico que existe um prazo, existe uma discussão a ser feita com relação a isso, e precisamos aguardar. Agora, eu acho que em toda essa movimentação, a classe política, os parlamentares vão ter que se justificar à população brasileira por que elas preferem que um contrato possa ser renovado sem licitação, sem uma concorrência, sem parâmetros e sem comparação, ao invés de ter uma concorrência que justifique o bom uso do recurso que é pago por todo contribuinte brasileiro, né? Não dá para entender esse veto aqui não, viu? Mas vamos lá, voltando com o professor Dr. Ricardo. Dr. Ricardo, agora o senhor nos ouve melhor, imagino. Por favor, continue a gente falando desse campo de atuação e de exploração das empresas privadas, não é? Você, Ronaldo, mencionou os valores aí na ordem de 300, 400, 500. Na verdade, até empresas associadas a nós que são vinculadas a esse setor, as estimativas são, na verdade, de 700 bilhões para que a universalização do serviço aconteça.
Então, esses números por si só já demonstram que a necessidade da integração entre o poder público e o poder privado, ou seja, a participação das empresas privadas pode trazer benefício de aportar tanto capital como a capacidade gerencial, a transparência, enfim, tudo o que advém. Alguns números interessantes desse processo, da importância do saneamento, são visíveis, né? São mensuráveis. A gente tem um estudo da FGV, por exemplo, que indica que 547 milhões por ano são despendidos em remuneração de horas não trabalhadas porque os funcionários, de alguma forma, não puderam comparecer a realizar seu trabalho decorrente da falta de saneamento. Isso atinge principalmente as mulheres. Imagine aquela diarista, aquela pessoa que trabalha no sistema de limpeza, por exemplo, ela vai ter que levar o filho, porque mora no local onde esse serviço não é prestado com a devida qualidade, ou às vezes a questão do saneamento nem existe, ela que leva ao posto de saúde. Então, é ela que deixa de ter o seu dia de trabalho, executando o serviço, sendo remunerado decentemente por isso. Então, são essas questões que envolvem. O Alexandre falou das articulações, a gente entende também isso, da parte que a capacitação técnica municipal vai ser muito importante, porque, assim como resíduos sólidos, o saneamento também passa por esse elemento importante dentro da nossa estrutura organizacional política brasileira, que é os municípios, que são também detentores do acesso e, às vezes, responsável tanto pelo fornecimento de água como serviço de esgoto tratado. As casas estão discutindo a questão dos vetos, o sistema de pesos e contrapesos, nós temos isso já estabelecido no Brasil, tenho certeza que haverá maturidade, estamos dentro de um sistema onde as instituições funcionam e faz parte natural do freios e contrapesos entre os poderes que devem conviver de forma harmônica. E sobre essa questão da privatização, do serviço privatizado, nós temos uma declaração e uma análise pelo próprio relator desse projeto que virou lei, é o senador Tasso Gereissati, do estado do Ceará. Vamos ouvi-lo. Existe hoje uma palavra aparentemente irrelevante, chama-se contrato de programa. Contrato de programa só pode ser feito entre uma entidade estatal e outra entidade estatal. E, portanto, não há competição, não há concorrência e não há licitação. No momento que você muda isso para contrato de concessão, essas empresas vão ser obrigadas a competir e, portanto, mesmo as estaduais ficarem mais eficientes e fazer licitação para concorrer com as empresas privadas. Por outro lado, é importante dizer o seguinte: o Estado brasileiro, a União dos Estados e Municípios, não tem recursos suficientes para cobrir a necessidade de saneamento básico dos municípios e estados mais pobres do país. E eu vou começar por esse final da resposta do senador Tasso Gereissati. Doutor Ricardo, as empresas privadas hoje, elas existem em quantidade suficiente porque apenas 6% desse serviço hoje é prestado por empresas privadas. Temos empresas privadas hoje no Brasil com capacitação para isso e também com recurso disponível para esse trabalho? O Brasil dispõe, sim. Uma dessas empresas, inclusive, são nossas associadas. Cito aqui, se você me permite, a BRK, a Iguá, que são empresas exatamente especializadas nessas questões, empresas que já desempenham os seus serviços em alguns municípios do Brasil, com resultados extraordinários. Trago aqui, por exemplo, o exemplo da BRK, que atua no município de Uruguaiana, Rio Grande do Sul, onde foi possível quantificar exatamente, ao prestar um serviço de qualidade, o quanto isso se reverteu em benefício das famílias e do próprio município. Foi mensurável, mensurável, por exemplo, que os alunos e as suas famílias deixam de ir ao posto, tem mais saúde. Então, o dado exato é que em 2012, por exemplo, nesse município que eu me referi, você tinha um índice de mortalidade muito grande por conta de diarreia.
já a partir do momento que essa empresa interfere, isso, na verdade, caiu para números muito reduzidos, né? O número era de cerca de 3 mil de internações, e em 2018 esse número caiu para 100. Então, a necessidade de saneamento se reverte, ou seja, quando se há saneamento, quando há um serviço de qualidade, a universalização chega, os benefícios são colhidos quase que imediatamente. É muito importante, e eu comecei falando sobre a questão da Covid, e esse momento que a gente vive, de várias reflexões, mas pensando um pouco além, pensando na retomada, esta é uma agenda, sustentabilidade e todos os elementos que a compõem. Olhar para esse segmento em particular sem sombra de dúvida, uma coisa muito importante. O marco legal é capaz, sim, de atrair não só mais capital dessas empresas que estão bem, como também capitais internacionais que, enfim, dentro de um universo de 100 milhões de pessoas sem esse serviço, isso é um atrativo de mercado muito forte. Olha, muito bem. Você que de casa está acompanhando, se quiser participar do programa, pode mandar alguma pergunta para cá. O nosso número de WhatsApp deve aparecer aí agora, DDD 61 3363 3841, DDD 61 3363 3841. E eu quero apenas ressaltar aqui o que disse agora o doutor Ricardo. Gente, os números são exatamente esses. 15 mil mortes e 350 mil internações por ano no Brasil em decorrência da falta de saneamento básico. 104 milhões de pessoas no Brasil, em nosso país, não têm acesso à coleta de esgoto. O que isso ocasiona? Vou aqui para os números. As doenças com maiores incidências devido à exposição a esses ambientes. Leptospirose, desinteria bacteriana, esquistossomose, febre tifoide, cólera, parasitoides, além do agravamento das epidemias, como, por exemplo, a dengue. Então, veja, isto aqui, o que a gente acaba de citar, esses números provocam essas doenças todas aqui. Quanto isso custa aos cofres públicos também? É um prejuízo financeiro também para o próprio país. Mas a gente volta a falar sobre isso daqui a pouquinho, depois do intervalo que está chegando. Voltamos no Além da Notícia, estamos falando sobre a nova lei de saneamento básico. E por que é importante, o quanto é importante essa nova lei, as consequências dela. Eu vou trazer apenas 5 aqui. Ameaça à saúde pública, a gente destacou agora há pouco no último bloco alguns aspectos. Desigualdade social, e aqui eu quero apenas destacar o seguinte, olha, desigualdade social, as habitações em áreas irregulares, os vazios urbanos, o rápido crescimento populacional que dificulta o acesso aos serviços básicos. Temos aqui esgoto correndo a céu aberto, ligações ilegais na canalização que contamina a água e lixo sendo jogado em locais inapropriados. Segundo o Instituto Trata Brasil, em 2016, nos 100 maiores municípios do país, 90% dos esgotos em áreas irregulares não eram coletados nem tratados. Além disso, os serviços de abastecimento de água não chegavam nesses locais. Então, aqui é, por exemplo, o aspecto da desigualdade social, o que provoca. Consequência, poluição. Cenário de poluição urbana e dos recursos hídricos também. Tem ainda outra consequência, a poluição dos recursos hídricos ainda, poluição urbana e a improdutividade. Doutor Ricardo, você quer destacar algum desses aspectos aqui, que é a consequência da falta do saneamento básico? Eu destaco sim, e faço uma menção muito especial a um estudo feito, eu mencionei essa empresa no intervalo anterior, a BRK, que é uma das associadas do CEBET. Ela fez um estudo que foi possível quantificar essa desigualdade ou essa consequência especificamente sobre as mulheres. Eu mencionei que as mulheres, enfim, são elas que acabam levando normalmente os filhos ao posto médico, elas que faltam ao trabalho e gera aquele número de cerca de 500 milhões por ano de horas não trabalhadas, não remuneradas, enfim. O estudo da BRK indica um acréscimo muito importante, ou seja, a universalização do saneamento geraria ganho de produtividade e um aumento de renda, permitindo a mais de 635 mil mulheres saírem da pobreza. Isso é um acréscimo médio da renda ao longo de um ano para as mulheres, ou seja, o saneamento, estou falando do saneamento, de cerca de R$ 321. Isso, em um total de um ano, equivale a 12 bilhões de reais.
em termos de ganho de renda para toda essa massa de mulheres. Então, dentro da própria falta de saneamento, ainda uma dupla penalização em torno das mulheres. Isso é um aspecto muito importante, ou seja, o saneamento, a falta dele, além de trazer problemas para a população em geral, estamos falando de periferias, estamos falando até mesmo de grandes centros urbanos, em áreas nobres desse país, sim, muitos aqui no Rio, por exemplo, lagoas contaminadas, aqueles cenários paradisíacos, mas que sofrem, sim, com a falta de tratamento, essas ligações irregulares de esgoto, a qual você se referiu. E aí tem um detalhe, dentro disso tudo ainda tem um segmento feminino, as mulheres, que ainda são duplamente penalizadas. Tá aí, olha, eu quero abordar com você isso aqui, Alexandre, olha só, a improdutividade. Em 2014, o Instituto Trata Brasil realizou um estudo em parceria com o Conselho Empresarial Brasileiro para o Desenvolvimento Sustentável, o CEBEDES, denominado Benefícios Econômicos da Expansão do Saneamento Brasileiro, e os resultados apontam perda de produtividade e renda devido à falta de saneamento básico. É de se imaginar, inclusive porque eu tenho aqui uma participação, por exemplo, lá de Fortaleza, o Felipe Garcia acabou de escrever para nós. Quero acrescentar que Fortaleza tem metade das casas sem saneamento básico. O retrato disso é que a cada 2 anos há um surto de dengue e, quando não, surtos recorrentes de outras viroses. É triste que se negligencie um tema importante como esse. Felipe Garcia, Fortaleza. E interessante, né? Ele é conterrâneo do Tasso, né? Gereissati, que foi o relator da matéria, né? E aí a gente começa a falar sobre essa questão de produtividade e desigualdade social. A gente começa a observar pelos dados, o governo federal mantém um portal que é o Sistema Nacional de Informação de Saneamento, é público, é um site que está à disposição de qualquer pessoa que queira acessar os dados, e onde você observa que nessa questão de desigualdade, você tem uma região sudeste que tem uma cobertura de 80% de saneamento básico, enquanto numa região norte você tem uma cobertura de 11% de saneamento básico. Quando você vai falar sobre água tratada sendo fornecida, você tem 91% dos lares no sudeste sendo fornecidos com essa água de qualidade, enquanto você tem na região norte somente 57% dos domicílios. Então, você começa a observar que essa questão de ter água e saneamento é muito nessa questão da desigualdade social, de quem tem mais pode mais e quem não tem menos sofre com todas essas doenças de país subdesenvolvido, né? Nós estamos falando de enfermidades aqui, como se observar que nós estamos falando de leishmaniose, nós estamos falando de contágios por vermes e são enfermidades de países subdesenvolvidos e que mostra muito essa nossa realidade de vários Brasis, onde alguns podem muitos e a maioria podem poucos, né? Eu vou analisar com você agora, Alexandre, e daqui a pouco eu quero fazer uma pergunta lá para o doutor Ricardo. É o seguinte, um dos vetos do presidente diz a questão dos blocos, que é o seguinte, eu vou explicar. O serviço de saneamento hoje nos municípios pequenos é uma pergunta que eu tenho aqui também, de alguém, deixa eu ver de onde, município de 3.000 habitantes, Marcos Menezes, cidade de Sertão da Paraíba, cidade de Carrapateira, no Sertão da Paraíba. O serviço de saneamento hoje nos municípios pequenos e com poucos recursos se dá por meio de subsídio cruzado. As grandes cidades, atendidas por uma mesma empresa, ajudam a financiar a expansão do serviço nas menores e mais afastadas. A nova lei autoriza a formação de blocos, ou seja, um conjunto de prefeituras que poderão contratar de forma coletiva. Um dos pontos vetados pelo presidente Bolsonaro obrigava a União a apoiar com dinheiro e assistência técnica a organização e a formação desses blocos. A alegação do veto do presidente é a seguinte: para este veto foi, está dizendo que o cálculo do impacto financeiro, a razão do veto, o cálculo financeiro quanto a essa ajuda, assistência com dinheiro, assistência técnica de organização, como determina na lei, está dizendo aqui esse cálculo financeiro não está no orçamento, na lei, e pode afetar a lei de responsabilidade fiscal e a lei de diretrizes orçamentárias. Por isso, o veto. Aí eu pergunto,
Mas tecnicamente, doutor Ricardo, isso aqui é uma boa alternativa para cidades pequenas, porque eu tenho a preocupação do Marcos Menezes, lá de Carrapateira, na Paraíba. Ele diz aqui, olha, aqui a gente tem medo de uma cidade com 3 mil habitantes, que esse serviço é feito pelo o governo. A gente tem medo de, com essa nova lei aí, a cidade não ser assistida da forma devida. A gente entende que a capacitação municipal dos municípios, ou seja, a integração deles, a necessidade de eles entenderem conjuntamente, é sim um importante elemento. Mas para isso é necessário esse peso sobre o município. Ele tem que, para que seja promovida essa integração com eles, tenha que ter desenvolvido competências técnicas administrativas para preparar, gerenciar os contratos das concessões públicas ou privadas. O processo aqui que parece muito mais educacional, entender esse auxílio ser necessário, sim. Isso pode se dar de várias formas, mas sobre o conceito da universalização dos sistemas de fornecimento de água e saneamento, assim como foi também para a Política Nacional de Resíduos Sólidos, a previsão desses consórcios municipais. Sim, é um caminho interessante, mas passa por um processo educacional de desenvolvimento de competências técnicas e administrativas para se fazer uma licitação correta, para se dimensionar exatamente as necessidades, e para isso tudo passa por um processo de treinamento e de uma política de Estado maior, ou seja, nós estamos falando de política de governo, mas de Estado, para que esse entendimento, esse ganho de conhecimento no âmbito municipal ocorra de forma consistente. A integração entre os municípios será muito necessária, sim, não só na questão do saneamento, mas também, por exemplo, na questão do gerenciamento dos resíduos sólidos urbanos. Você quer também falar algo sobre isso, Alexandre? Quero. Essa migração do conceito do consórcio municipal, que veio realmente do tratamento do resíduo sólido, que permite também a questão do fornecimento dos serviços de água e esgoto, é uma experiência super positiva, né? Mas qual o grande problema de tudo isso? É a capacidade que os municípios não têm em realizar esses projetos. Então, eu acho que essa questão da análise do veto presidencial, a gente tem que ver sobre 2 aspectos. Acho que sim, o governo federal precisa auxiliar esses municípios a formar esses clusters para poder ter a questão da prestação de serviço. Logicamente, o que os estados e municípios estão empurrando para a União é pagar a fatura também, né? Então, acho que essa é a grande discussão e, logicamente, tem a tecnicidade da própria discussão, que é o seguinte: como é que você fomenta uma lei sem você estar originando o orçamento que vai financiar os desencaixes, né, os desembolsos desses investimentos necessários? Foi o argumento alegado no veto. Exatamente isso, mas, logicamente, eu acho que o governo federal é o único que tem experiência suficiente para poder orientar o ente municipal a poder criar esses projetos e, logicamente, tem que fazer isso em agrupamentos mesmo. Se você imaginar que 70% dos municípios têm 80% da sua receita advinda, basicamente, do fundo de participação dos municípios, ou seja, são municípios que não têm dinheiro para poder investir no pagamento da sua subsistência. É um problema que, logicamente, veio depois da Constituição de 88, com a facilitação da criação de municípios que não sequer tinham condições de se manter e foram criados. A gente saiu de 3.900 municípios para 5.570, porque a criação de município era uma responsabilidade única dos estados. E agora a gente tem que corrigir esse problema. Corrigir esse problema é juntar novamente esses municípios para que eles possam ter soluções coletivas. Bom, doutor Ricardo, tem um veto aqui que diz respeito à questão da prioridade. Eu explico. A lei diz que a aprovação do licenciamento de projeto de saneamento básico terá prioridade sobre os demais que tramitem nos órgãos ambientais. Aqui está o X da questão. O governo, no entanto, se mostrou contrário a esse benefício, por isso vetou. Segundo o governo, haveria o risco de gerar insegurança jurídica por se tratar de uma invasão na competência dos municípios. Além disso, haveria uma ofensa à Constituição por tratar em lei ordinária de um tema reservado à lei complementar. Dá para executar o trabalho, elaborar os projetos, se esse veto aqui
passar e continuar, o doutor Ricardo? Ele fala especificamente sobre questões de licenciamento. O arcabouço legal brasileiro sobre esse tema, ele traz sim essa possibilidade de que algumas atividades sejam desenvolvidas, sejam licenciadas no seu âmbito estadual. E até mesmo em alguns municípios, se eles tiverem uma estrutura adequada, e se for a ele delegado o poder pelo Estado no âmbito, não da União, mas do Estado, há também essa competência. Eu vejo que é uma questão menor, mais técnica, e que, na essência, não atrapalha, porque o que se define aí é uma prioridade que se resolve junto aos órgãos, por exemplo, estaduais ou municipais, sobre a necessidade de se acelerar ou não determinada obra. Mas o importante é que toda essa obra, toda essa infraestrutura necessária para haver o tratamento, a coleta e o tratamento do esgoto, ela obedeça também limites ambientais, ou seja, existem regras para isso, existem locais para isso, existem leis e parâmetros para que o efluente tratado, ou seja, esse esgoto tratado, retorne à natureza. Isso tudo tem que ser observado dentro de leis que já estão estabelecidas, que o fluxo dentro tanto do Estado quanto do município já estão bem estabelecidos. É uma regra que o Brasil já convive desde o final dos anos 80, a questão do licenciamento ambiental. Já temos maturidade suficiente, tanto no âmbito da União como no âmbito do Estado e alguns municípios, não são todos, de conduzir esse aspecto e saber, sim, da celeridade do projeto, do licenciamento para determinados projetos. Não creio que esse veto seja um elemento tão importante que venha a ser um dificultador de atingirmos, ao final de 2030, esse é o desejo de todos, que a maior parte brasileira, 100%, esse é o desejo final, tenha acesso a água e a esgoto tratado. Doutor Ricardo, eu tenho 30 segundos, mas tenho uma perguntinha que eu sei que o senhor vai responder com muita presteza. É do povoado de Lagoa Nova, em Pacatuba, Sergipe. Olha só, qual o projeto para a zona rural que não tem água encanada e a população usa água de poço sem tratamento? A pergunta é da Arlene. Eu imagino que ela está nos ouvindo falar aqui e ela está dizendo, será que a minha cidade agora será contemplada com essa nova lei? É uma resposta mais ou menos breve, doutor Ricardo. Pois não. Olha, eu digo a Arlene que se a condição de uma água de poço, ou seja, a primeira busca que nós temos para fornecer na maior parte do Brasil, a primeira busca do subterrânea, água de poço. Porque essa água ela pode ser facilmente tratada, em muitos casos, simplesmente pode ter a qualidade de água mineral, e uma simples exploração resolve do que, por exemplo, a captação de água superficial no rio, que resta. Olha, tenho certeza que situações como a dela, em diversos outros municípios brasileiros, vão sim ser beneficiados e enfim, com a capacidade de gestão e de entendimento que o setor privado pode agregar a todo esse processo. Sim, ela será beneficiada. Doutor Ricardo, foi um prazer ouvi-lo. Muito obrigado por nos atender. Eu agradeço. Se você me permite, Ronaldo, eu gostaria de, aproveitando aqui a audiência da TV Canção Nova, mandar um grande abraço para os párocos de duas paróquias, uma em Salvador, eu sou natural, ao Padre Adilton e ao Vigário Eldo, e lá da Conceição da Praia, e aqui do Rio de Janeiro, da minha querida e estimada paróquia São Marcos, ao Padre Alan Dias e ao Vigário Mateus Aquino. Eu agradeço e me despeço aqui, desejando a todos uma boa noite. Boa noite, obrigado. Que prazer ouvir isso também. Alexandre Bandeira, foi um prazer te receber aqui também, ouvir também a gente falar sobre esse assunto tão importante nesse momento do Brasil. Obrigado. Muito obrigado, estou aí à disposição. Saneamento básico é um assunto importante para todos. Lembramos, nós temos uma eleição agora, é a hora do eleitor cobrar dos candidatos a pauta com relação à questão de saneamento básico, fornecimento de água, até porque nós estamos vivendo uma pauta eleitoral que vai falar muito sobre saúde. E com detalhe, né?
se nós temos que acabar com os lixões até 2024, vai ter que acabar na vigência desse prefeito. Então, ele precisa cumprir com essa promessa. É verdade. Prazer, Alexandre. Obrigado mais uma vez. À disposição. Tá aí, falamos sobre um tema hoje que, para mim, foi um grandioso avanço para o nosso país, essa nova lei do saneamento básico. E tomara que, de fato, ela tenha todo o êxito que ela está se propondo a ter. Fique com Deus, boa noite, até a semana que vem com um novo programa Além da Notícia. Até lá.